Abra, por gentileza, a sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos. O versículo de número 2 e o versículo de número 12. E depois nós vamos pular para o 16. Então vamos à leitura. Então se ajuntaram os satrapas, é o 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora vamos para o 5. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Agora vamos para o 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxe a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse, e de propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorará a estátua de ouro que levantei. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo e de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Nós estamos diante de um texto bem conhecido e também uma situação bem atraente para os leitores da palavra. Nós vamos observar alguns detalhes que quando Deus ele permite Nabucodonosor derrotar ou vencer a guerra contra o povo de Deus. E ele leva como cativo algum dos jovens que estava no meio do povo de Deus, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que se tornaram, trocando os seus nomes ali no palácio, a qual o rei Nabucodonosor estava, trocando para Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrando que Daniel faz uma proposta e faz um propósito de não se contaminar com os manjares, a qual o rei servia na mesa. E junto com Daniel estava também esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Inventou-se o rei de fazer uma estátua de ouro na representação e na sua figura. E nós vamos observar que o rei, ele estava um pouco vaidoso com seu poder.
E nós vamos poder entender também a sua atitude de poder chamar alguns convidados, a qual os convidados não era qualquer um, eram os maiorais de toda a província. Ele convida e dá uma ordem, que todos aqueles que quando tocar o som de qualquer instrumento, que todos que estão ali presentes se prostre diante da imagem e adore a imagem. Mas preste atenção em um detalhe. Ali tinha 3 jovens que eles estavam preparados, eles estavam ligados e atentos, e eles também estavam convictos e também preparados para enfrentar o que fosse para enfrentar. Nós vamos observar que a festa para aquela região, porventura, pode até estar bonita, pode até a proposta ser elegante no sentido de respeito, em uma ordem de uma autoridade. Mas nós vamos observar que 3 jovens, em sua posição de adorador, ele não estava preocupado, nenhum deles, de o que poderia acontecer na consequência daquilo que eles não iam obedecer perante o rei, mas algo eles estavam convictos de quem eles deveriam obedecer. Eles não estavam preocupados se porventura eles não se dobrassem os seus joelhos e adorassem a imagem ou a estrutura ou até mesmo o que o rei ordenou. Eles estavam atentos e preocupados em obedecer a palavra de Deus, os mandamentos a qual os teus pais ensinaram, o Sibiante Quimiás. E nós vamos observar que a postura desses 3 jovens, imagina a multidão, imagina o som organizado começa a tocar, imagina a banda começa agora a orquestrar o som musical, imagine a cena, uma multidão se dobrando diante da imagem, imagine os soldados observando e apenas 3 jovens levantados de pé, olhando um para o outro e dizendo: pé o que der, eu não vou dobrar. Pode acontecer o que for, nós estamos juntos e nós adoraremos só o Senhor nosso Deus. E nós vamos observar que todo chefe da guarda quer puxar alguma coisinha para aquele que é superior. Imagine o chefe da guarda chegando até o rei, tendo acesso até o rei. Eles não se prostraram, eles desrespeitaram, eles afrontaram o Senhor. Rei, a sua fama vai espalhar, vai ser uma fama a qual o Senhor não tem autoridade. Estou parafraseando o que o texto me aponta, aquilo que podemos passear no texto. Imagine o chefe levantando e aumentando contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim muitas das vezes é a nossa vida. Quantas vezes parece que muitas coisas têm colocado a ordem para que nós se prostramos diante de coisas que não agradam ao Senhor, e nós podemos até contemplar a multidão se prostrando diante de coisas que não agradam ao Senhor. E eu não estou falando de ímpio, eu estou falando daqueles que são povo de Deus, se prostrando e adorando coisas que não devem adorar. A nossa adoração, ela é só para um e para somente um.
Nós precisamos entender que o povo de Deus não se mistura com aquilo que levanta altares estranhos. Altares estranhos, altares para outros deuses, não é para o povo de Deus. O povo de Deus só tem um altar e só tem um Deus, é o Rei da Glória. É somente Ele. O povo de Deus não tem carência de levantar estátuas. O povo de Deus não tem carência de levantar outros deuses. O povo de Deus não tem carência na sua alma, porque Ele já enviou o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos fortalece, aquele que nos traz alegria. Mas nós vamos observar alguns detalhes nesses jovens. Esses jovens sem pai, sem mãe, escravos, prisioneiros, debaixo de um jugo de ordem contra o seu Deus. Eles não estavam em sua terra, eles estavam em terras estrangeiras. Eles não estavam em sua terra santa, eles estavam em uma terra contaminada de ídolos pecaminosos. Mas eles colocaram um propósito em seu coração. Eu posso ser órfão, eu posso estar longe da minha terra, mas eu não estou longe do meu Deus. Até parece que eu estou carente, até parece que eu estou sozinho, mas eu não estou. Pastor, como que o Senhor consegue ver isso neles? É muito simples. Quando o rei chega até eles, e eles têm uma convicção tão grande, que eles falam assim: rei, sobre isso não precisamos mais conversar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem encontro com Deus pode levantar Satanás, pode levantar o bruxo, pode levantar o PHB fulano de tal, pode levantar aqueles que acham que sabem de tudo. A minha intimidade com meu Deus, sou eu que sei, é Ele que sabe. Andai, a tua intimidade com teu Deus é você quem sabe. Mas entenda uma coisa: a fala desses jovens, ela enfurece ainda mais o rei. Sabe o que eles estavam pensando? O rei pode até enfurecer, e eu sei que ele vai nos lançar na fornalha de fogo. Mas eu prefiro cair na fornalha do fogo ardente que o homem está aquecendo, do que cair na mão do Deus vivo. Como assim? Eu prefiro errar contra o homem do que errar contra o meu Deus. O homem, quando levanta uma lei para afrontar o teu Deus, deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele não se agrada, e ali Deus, ele trabalha uma oportunidade para mim e para você glorificar o nome dele. Agora, imagine o semblante do rei quando 3 jovens olham para ele e mesmo assim dizendo: ô rei, o senhor entende de ouro, o senhor entende de levantar estátua, agora de levantar adoração o senhor não entende, de prostrar o senhor não sabe de nada.
O Senhor acha que prostrar diante deste negócio de ouro, de prata, de ferro aí, vai resolver alguma coisa. Não, rei, sobre isso aí nós não falamos mais. Agora, se o Senhor quiser saber de milagre, o Senhor nos lança na fornalha. Porque contra o meu Deus, eu não vou negar o meu Senhor. O Senhor quer saber de milagre, rei? Então nos lança no fogo, rei. Nos lança para queimar, rei. Nos lança na Nabucodonosor. Nos lança no fogo. E os teus olhos contemplarão o milagre de Deus. Às vezes a fornalha ela está aquecida. E às vezes a proposta é: nega o teu Deus, começa a fazer algumas outras coisas, que a fornalha você vai sair. Não, entra na fornalha e recebe uma oportunidade de Deus para ter uma experiência ímpar com Deus. Aleluia! Nós, como um povo de Deus, como servos de Deus, nós precisamos entender, nesses últimos dias, nós estamos em todo momento sendo aqueles que as pessoas ou o sistema levantando proposta para que nós se curvamos diante de coisas que não agradam ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o sistema humano, o governo humano, a cada dia que se passa, eles têm levantado lei que não agrada ao Senhor, que não glorifica ao Senhor. Eles têm levantado lei, eles têm levantado situações que não levanta altares de adoração ao Senhor. Mas a minha lei, ela não é lei de homem. A lei que o povo de Deus obedece não é a lei que nega Jesus, mas é a lei desta palavra. O que está ligado nesta palavra está ligado no céu. O que está nesta palavra é para obedecer. E o que a Bíblia vai dizer: só o Senhor teu Deus é digno de honra, adoração e louvor. Imagine esses 3 jovens. A Bíblia não vai narrar, mas nós podemos entender. Se ele saiu de uma guerra, se eles foi levado cativo, o que foi feito com seus pais? O que foi feito com a sua história? O que foi feito com seu elo familiar? O que foi feito com o seu lar? Mas nós vamos observar. Eles poderiam e eles perderam o afeto paterno. Eles perderam o conforto do seu lar. Mas nada abalou a sua fé. Nada abalou o seu contato com o seu Deus. Nada abalou. Não abalou no coração deles, porque eles sobressaíam em tudo que eles iam fazer. A beleza, estrutura física, eram os mais fortes, os mais preparados, os mais belos, mas eles não estavam preocupados com isso, em tirar vantagem. Quando o rei manda chamar e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, nós vamos observar alguns detalhes. A fornalha foi aquecida.
E quem levou eles até a boca da fornalha foi consumido na mesma hora pelo fogo. Mas o que me chama a atenção não é quem estava levando eles a ser consumidos. O que me chama a atenção é a oportunidade que Deus prepara para que o nome dele seja glorificado. Pode ser qual dor for, que você, como servo de Deus ou serva de Deus, está passando. Só conseguimos contemplar e poder e também ver uma oportunidade que Deus está lhe oferecendo, para que todos possam ver que o teu Deus, ele é vivo, o teu Deus, ele é poderoso, o teu Deus, ele é glorioso, o Deus da igreja não está morto, ele está vivo. Tem situações em momentos das nossas vidas, parece que a fornalha foi aquecida mais do que 7 vezes. Parece que a dor ela é mais dolorida, parece que está queimando, está doendo. Mas quando a palavra ela diz 7 vezes mais, a fornalha aqueceu. Eu trago uma interpretação melhor para mim e para você, no sentido de uma revelação, não melhor do que a palavra, porque a palavra é suficiente para mim e para você, mas eu quero nesta noite trazer conforme o Espírito Santo de Deus está me conduzindo, 7 vezes mais aquecida. Se você está chorando 7 vezes mais a mais do que qualquer outro tempo da sua vida, com certeza o milagre será melhor do que outro tempo. Se a situação está acontecendo mais agressiva em tua vida, será mais vezes, mais glória, mais poder, mais avivamento, mais porta aberta para a glória do nome do Senhor. Amados, o mundo espiritual, ele é real. As nossas vidas, até pensamos que quem está no domínio dela somos nós. Até nos programamos o que vamos fazer daqui a alguns minutos. Mas nenhum de nós podemos bater no peito e dizer: eu sou o dono do meu tempo. Eu sou o dono da minha vida. Podemos até soltar esta palavra. Mas quando a prova chega, a angústia bate. Mas quando a luta chega, mas quando o deserto ele chega, Candariaçu, quando a enfermidade bate, quando o abandono chega, aí nós vamos poder entender: sem Deus eu nada sou. Quando a porta se fecha, quando a saudade bate, quando o desânimo chega, quando a frieza ela se aproxima, quando os demônios se levantam,
Quando parece que estamos amarrados em uma situação que não podemos fazer nada, nós vamos poder entender: eu nada sou, o grande eu sou é Ele. A fornalha está acesa, mas atenção, é preferível estar dentro da fornalha com o quarto homem do que estar fora dela sem o quarto homem. Eu vou repetir: é melhor estar dentro da fornalha com o quarto homem do que fora dela sem o quarto homem. Se você se sente dentro de uma fornalha, entenda que o quarto homem, semelhante ao Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está bem presente, te conduzindo dentro da fornalha. Tem momento que Deus, Ele nos coloca em situações delicadas. Eu lembro em uma oportunidade, em um tempo, aonde Deus estava nos formando. Eu estava orando na madrugada na igreja sozinho. E Deus usou uma irmã para mandar um áudio para a pastora, mas esse áudio era para mim. E eu estava orando e eu falei com Deus: Deus, parece que eu estou dentro de uma fornalha. E eu chego em casa, o áudio era assim: a Franciele fala para o Jean que Deus manda lhe dizer que a fornalha ela não está acesa 7 vezes, mas 14 vezes mais. Porque a glória que Deus vai usar ele nesta terra é muito grande para as nações. Lembra, meu amor? Aleluia. E às vezes, cada momento que nós passamos na vida, não é momento para desistir, é momento de entender que em tudo Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. Todo começo para imigrante, em um momento, em uma terra distante, não é fácil. Não é fácil. Lembro a pastora Franciele, quando viemos para cá. Todos nós, eu, ela, somos limitados em trazer algumas coisas, roupas, essas coisas. É uma malinha de 23 quilos, uma de 10 e uma mochila. Eu escolhi trazer livros, porque precisávamos. A pastora Franciele escolheu trazer um pouco mais de roupa para a Rebeca. Mas era um pouco mais. E lembro que ela tinha 2 vestidos. Para a glória do nome de Jesus. Mas em nenhum momento a pastora Franciele, às vezes é coisa simples. O que o Senhor vai falar de vestido com fornalha. Entenda. Ela tinha 2 vestidos. Mas ela nunca reclamou dos seus 2 vestidos. E ela nunca disse: eu só tenho isso. Não. Em todo o tempo, adorando a Deus. Buscando a Deus.
E Deus nunca deixou faltar nada para nós. Todas as lutas, Deus quer fazer que o nome dele seja destacado. Às vezes, como ser humano, algum ser humano confunde. Quem se destaca não é o ser humano. Quem deve se destacar é o Deus do ser humano. Não é eu, não é você que deve se destacar. É o Deus que está nos abençoando que deve se destacar. Esse negócio de homem se destacar é negócio de Nabucodonosor. Esse negócio do homem aparecer é o negócio do rei ímpio, Nabucodonosor. E Deus é bom para ensinar esses tais, que gosta de querer aparecer, que gosta de querer se destacar. Deus é bom. Deus manda aqueles que não querem se destacar para dentro da fornalha e faz aquele que deve se destacar dentro da fornalha. A fornalha, ela é um processo de adoração ao Senhor. A tua luta é um processo de glorificar o Senhor. E nós vamos observar que quem vai ver não é os soldados, é o próprio rei. Escuta, não foram 3 que lançamos, mas eu estou vendo o 4. Deixa eles verem o 4º homem andando no meio da luta, no meio da tua prova. Xarabiantu Yaramantu Ribanéria. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem deu a ordem para te lançar dentro da fornalha será a mesma boca que vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o mesmo. Agora, nós temos a escolha de poder se prostrar diante da imagem da luta, ou nós podemos ter a escolha de caminhar de pé junto com o 4º homem. Nós temos a escolha de se prostrar por uma situação que estamos passando, ou também temos a escolha de se levantar espiritualmente para glorificar o Senhor teu Deus. A escolha está em nossas mãos. A escolha está nas nossas atitudes. Eu posso ter uma atitude a qual glorifique a Deus ou não. Mas também eu posso ter uma escolha que eu glorifico o Senhor ou não. Agora, dentro de tudo que está passando, dentro do que você está passando, se você se sente dentro de uma fornalha e parece que está te consumindo, eu quero te dizer nesta noite, o 4º homem vai te abraçar dentro dessa fornalha. Para canturegaias, remanto quinderraias, esses 3 jovens se decidiram não se prostrar. Eles escolheram: eu quero ser queimado no fogo do Espírito. Eu quero ser queimado.
Eu quero ser queimado, porque eu quero sair deste fogo. Eu quero que o meu Deus seja glorificado. Eu quero que o meu Deus seja honrado. Eu quero que o meu Deus seja conhecido diante das autoridades dessa terra. Agora imagine os maiores de toda aquela província assistindo e ouvindo da boca do rei: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.